Vamos para a nossa terceira e última aula das nossas 3 aulas gratuitas sobre marketing, empreendedorismo, fechamento de contratos, atendimento. Hoje nós vamos falar do assunto que, confesso para vocês, que é o que eu mais gosto de falar, é o que eu tenho mais experiência e eu acho que é o que, para a maioria de vocês, é o mais aplicável. O que eu vou mostrar, vou ensinar para vocês aqui na aula de hoje é aplicável a quem advoga de forma digital, para quem advoga de forma tradicional, não importa se você atende pela internet, se você atende só presencialmente, só na sua cidade, no Brasil inteiro, se você faz Google Ads, se você produz conteúdo. Hoje, o que eu vou ensinar aqui se aplica a vocês, todos vocês, e se vocês aplicarem, eu garanto que vocês vão ter melhoria no resultado de fechamento de contratos. Vocês vão ter melhorias financeiras, porque vocês vão fechar mais e melhores contratos, e vão ter melhoria de gestão também, porque toda a parte comercial do escritório de vocês vai passar a ser mais organizada. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que entender aqui, pessoal, é que quando a gente fala de comercial e vendas na advocacia, existe um grande preconceito por parte dos advogados. Vocês precisam ter na mente de vocês que quando a gente fala de vendas e de comercial, a gente está falando de um setor do escritório de vocês. Precisa ser visto como um setor do escritório de vocês. Engloba toda aquela parte que envolve, desde o momento em que a pessoa entra em contato, seja por uma ligação, seja batendo na porta do escritório, como faziam os incas e os maias antigamente, ou seja, chegando no WhatsApp de vocês. Então, tudo que acontece a partir do momento em que a pessoa entra em contato com o advogado, até o momento em que ela assina o contrato e faz ali o pagamento, se for um honorário inicial, e aí inicia-se outra fase, né, que é o que a gente chamaria aqui no mundo mais digital de onboarding, mas não importa esse termo hoje. Então, tudo que acontece entre o fechamento de contrato e o primeiro contato que a pessoa tem com você é parte comercial do escritório. Então, o que eu vou ensinar aqui hoje vai gerar para vocês esse benefício de maior fechamento de contratos, melhores honorários e mais paz de espírito também. Vocês vão conseguir organizar melhor e o comercial aqui vocês vão perceber que algumas coisas vocês podem e precisam fazer pessoalmente, mas muitas coisas vocês podem delegar também. Slide na tela aí. Então, como eu já falei, né? Processo de vendas é o nosso primeiro assunto de hoje. Se vocês tiverem preconceito com o termo vendas, bota processo de fechamento de contrato na cabeça de vocês. Finjam ali, colocam um risquinho no slide e troquem vendas por fechamento de contratos. Mas, na prática, é conhecimento sobre vendas. É conhecimento sobre vendas que a gente traz do empreendedorismo e aplica, adapta para a advocacia, certo? Então, é a definição de um certo padrão de atendimento, uma definição de etapas desse atendimento utilizado na área comercial do seu escritório. Esse processo ele precisa ter algumas características. E as principais são essas aqui. Precisa ser ensinável. Então, se você for única e exclusivamente a pessoa que consegue fazer aquilo dentro do seu escritório e você não conseguir delegar nenhuma parte para um outro advogado ou advogada do seu escritório, o seu processo de vendas tende a ficar ineficiente. Por quê? Porque te deixa dependente. Então, ele precisa ser ensinável e precisa ser replicável. Você precisa conseguir aplicar esse processo de vendas para diferentes clientes. Então, se um lead chega hoje de Google Ads, você vai aplicar o processo de vendas. Se chega amanhã, você vai aplicar. Então, ele precisa ser replicável. Ele precisa ser mensurável também. O que é ele ser mensurável? Né? É você conseguir identificar a taxa de eficiência de cada etapa do seu processo. Então, a gente fala muito em taxa de conversão. O que é taxa de conversão? É a relação entre o número de pessoas que entram em determinada etapa e o número de pessoas que passam para a próxima etapa. E aí vocês vão entender quais são as etapas aqui de um processo de vendas. Como eu já disse, engloba tudo o que acontece desde o momento em que o lead entra em contato com vocês. Quais são as peculiaridades do processo de vendas que acontece pela internet na advocacia? A principal é você ter um cliente com características peculiares. Esse cliente de internet é um cliente altamente curioso, é um cliente extremamente desconfiado. Então, não existe aquela relação de confiança entre você e o cliente no momento em que ele entra em contato. Na maioria das vezes, quando eu falo isso, é principalmente para clientes que vêm de Google Ads ou de Facebook Ads também, Instagram Ads, que seria tráfego pago nas redes sociais. Quando você tem uma produção muito boa de conteúdo nas redes sociais e esse cliente ele costuma te seguir ali durante um tempo antes de entrar em contato, muitas vezes essa relação de confiança ela fica um pouco maior.
Até citei um exemplo lá na primeira aula de alguém que já me acompanhava no Instagram, mesmo antes de eu me formar. Quando eu me formei, mandou uma mensagem, fechou um contrato comigo pelo direct, nem passou pelo WhatsApp. Então, como eu disse, eu só vi essa pessoa depois quando a secretária marcou a reunião. Essa relação de confiança foi construída por causa da rede social. Mas se tratando de contato que vem por Google Ads, existe essa relação de desconfiança muito forte no início. Terceiro ponto, esse cliente ele costuma ser muito ansioso e ele costuma ser muito imediatista. E essas duas características aqui, elas se complementam. O que isso quer dizer? Ele quer resolver rápido, ele quer as respostas rápidas. E se você não responder, não der atenção para esse cliente no primeiro momento e cuidar dele de fato quando ele entra em contato com você, é bem provável que ele vá procurar outros escritórios também. Então, na mesma pesquisa de Google Ads, por exemplo, que ele entra em contato com você e te manda lá uma mensagem no WhatsApp, ele também vai entrar em contato com outros advogados. E ele vai prosseguir esse contato com um advogado que ele sentir mais confiança e que der mais atenção para ele. Então, é o que se mostrar mais preparado tecnicamente e o que se mostrar mais atencioso com ele. Então, essas são as principais peculiaridades de um cliente que vem pela internet. O que é muito diferente, como eu já falei para vocês ao longo de todas as aulas, de um cliente do mundo tradicional que quase sempre vem por indicação, certo? Então, tenham isso em mente, isso é determinante para o sucesso de um processo de vendas dentro do escritório de advocacia. Quais são aqui as principais dificuldades enfrentadas pelos advogados, tanto na internet, quanto em alguns pontos também no tradicional? São aquelas famosas desculpas que os clientes às vezes dão, né? Então, o cliente parar de responder é muito comum. O cliente marcar uma reunião, um atendimento com você e não comparecer. O cliente mandar o famoso vou ver e te falo, certo? O cliente ignorar a proposta de honorários, esse é o mais comum. Vai tudo maravilhosamente bem, é tudo lindo até o envio da proposta de honorários. Quando o advogado manda a proposta de honorários, o cliente some, desaparece. Então hoje vocês vão aprender também como é que vocês vão tentar minimizar esse problema. Não digo solucionar, porque isso vai acontecer. Acontece comigo, acontece com todo mundo, até com quem tem um processo de vendas maravilhoso. Mas vocês vão minimizar muito esse problema. Isso vai reduzir o número de ocorrências em muitas vezes. Cliente pedir desconto também é muito comum. E cliente acabar citando outros advogados, falar que tal pessoa faz direito, faz mais barato. Então, são problemas muito comuns. Os principais erros que os advogados cometem no processo de vendas e atendimento e fechamento de contratos aqui no escritório de advocacia são, primeiro, demorar a responder. Então, essa eu já falei lá atrás. Se você não responde de forma rápida, não dá atenção para esse cliente, ele procura outra pessoa. Esse é o mais comum. E aqui, assim, eu falo isso com uma certa preocupação até. Porque além de ser o mais comum, é o que os clientes, é o que os advogados mais se orgulham de fazer. Eu vejo, às vezes, tem uma frase, pessoal, essa frase aqui vai ficar marcada na cabeça de vocês. O pior burro é o burro convicto. Quando a gente diz aqui, né, usa o termo burro, soa muito pejorativo, né? Mas o que vocês têm que entender é o seguinte: a pior forma de você cometer um erro é você cometer um erro com convicção, cometer esse erro e continuar achando que está certo, mesmo depois de ter cometido esse erro. Então, eu vejo muitos advogados se vangloriando na internet de que, eu não respondo dúvida de cliente. Se cliente quiser falar comigo, tem que pagar. Por que médico cobra por consulta e advogado não vai cobrar? E aí até tem um problema aqui, né? Que é o quê? Cobrar consulta quando não deve. Tem muito advogado que vem para a internet e quer enfiar uma cobrança de consulta aonde não cabe uma cobrança de consulta. E aí eu já vou até explanar aqui, sanar essa questão, que quando a gente fala de advocacia tradicional versus advocacia digital, a gente tem que entender o seguinte. Como eu já disse, esse cliente ele vai mandar mensagem para você e para vários outros, certo? Existe um termo que a gente diferencia, inclusive dentro da mentoria FAO, que existem clientes que você atende que são um investimento e existem clientes que você atende que realmente são um cliente que você vai cobrar uma consulta. E aí, qual que é a minha recomendação? Quando se cobra uma consulta? Quando o problema do cliente é resolvido unicamente por meio de dúvidas. Então, às vezes, a pessoa procura um advogado imobiliário, ela tem diversas propriedades lá irregulares, ela quer mais ou menos saber o que tem que fazer, quanto que ficaria, mas ela meio que já sabe que naquele momento ela não vai ter o dinheiro suficiente, ela vai ter que levantar esse caixa. Vocês vão identificar isso de uma forma que eu vou ensinar depois aqui no prosseguimento da aula, mas não adianta você tentar levar essa pessoa para o atendimento, por exemplo, para tentar fechar um contrato com ela, se ela não está no momento certo ainda de te contratar. Eu vou ensinar como é que vocês fazem. Quando existe o quê? A possibilidade, a probabilidade de, a partir de um atendimento, você apresentar uma proposta para fechar um contrato, aí sim a gente fala em investimento.
Aí a gente fala em atendimento. Isso é parte do processo de vendas. A consulta é um serviço do escritório, é um serviço jurídico. Ah, doutor, eu quero tirar dúvidas sobre tal coisa. Só quero tirar dúvida mesmo. Então, beleza, minha consulta aqui é R$1.000 a hora. A gente fica lá uma horinha, você pode me mandar suas dúvidas antes, você pode me mandar documentos antes. A gente vai entrar numa reunião, eu vou te explicar tudo, depois te mando isso documentado por meio aqui de um documento no Word. Beleza, o cliente entrou, fez uma consulta com você, tirou as dúvidas, você respondeu tudo para ele, mandou essas respostas documentadas, o cliente vai embora satisfeito. Agora, se a partir daquele atendimento você vai apresentar uma proposta posterior para ele fechar, na maioria das vezes, e principalmente se você não é uma grande autoridade na internet, se você não é uma pessoa reconhecida academicamente também e publicamente, em termos de seguidores, em vários termos, né? Vocês sabem melhor do que ninguém o que vocês consideram ou não uma autoridade na internet. Então, se você é uma pessoa que está começando a advogar agora, ou está trazendo sua advocacia do físico para o digital agora, não tente enfiar a consulta onde não deve, porque você vai afastar o cliente, e esse cliente muitas vezes vai procurar outra pessoa. A gente já teve uma cliente da nossa antiga assessoria que tinha uma mensagem automática no WhatsApp dela, que era a primeira mensagem, onde ela falava, tudo bem, eu sou advogada X, atuo em tal área, caso você queira marcar uma reunião, a minha consulta é tantos reais a hora, clique aqui e tal, fale comigo. Beleza. O que acontecia? Cliente de Google Ads. Chegavam os leads para ela, ninguém respondia. Ela nunca conseguiu fechar nenhuma consulta. Porque a pessoa entra na cara, ela já recebe o quê? Uma proposta de consulta para pagar para falar com um advogado que ela nem conhece, que ela não sabe se é boa, que ela não sabe nem, assim, ela não tem nenhuma informação sobre aquele advogado ou aquele advogado. Então, não enfie uma consulta no momento errado. Vocês vão entender onde que vocês vão fazer uma proposta de consulta aqui no prosseguimento da aula. E os dois últimos erros não usar um sistema de CRM para quem atende em um volume maior. Se você atende poucos clientes, vamos supor que entram 2 a 3 clientes em contato com você por semana, não tem necessidade de você gastar um dinheiro e investir no CRM. E o que é um CRM? Basicamente é uma plataforma onde você organiza toda a parte comercial, seja de uma empresa ou do escritório de advocacia. A gente quer implementar dentro do nosso escritório aqui. Eu confesso que eu já procurei, já testei vários, e até hoje eu não encontrei um CRM que suprisse todas as minhas necessidades. Porque eu prezo, por exemplo, por concentrar todas as soluções no menor número de plataformas possível. Então a gente já usa o Astreia, que é um software jurídico. Se eu for usar um CRM, outra para ser minha plataforma de assinatura digital, outra plataforma para ser minha plataforma de atendimento por WhatsApp, e aí eu tiver que enviar as propostas de forma manual, tudo isso vai fazer o quê? As informações dos clientes ela vai ficar muito dispersas. Então, eu vou ter que cadastrar o cliente assim, várias vezes em várias plataformas diferentes. Então, fica custoso, isso toma tempo. E o último erro é não usar o WhatsApp Business e não profissionalizar o seu WhatsApp ali. O que é o WhatsApp Business? Se vocês usam hoje o WhatsApp normal, o pessoal, vocês podem clicar lá no App Store, se for iPhone, ou no Google... Como é que chama? É a ferramenta lá de aplicativos do Android. E se vocês digitarem lá o WhatsApp, vai aparecer duas opções. O WhatsApp normal e o WhatsApp Business, que é a versão de WhatsApp focada em empresas. O WhatsApp Business fornece diversas funcionalidades para a gente. E a principal funcionalidade que ele oferece na minha opinião, a possibilidade de vocês etiquetarem os contatos. O que é etiquetar o contato? É você literalmente pegar, por exemplo, aqui um post-it e colar no mundo imaginário, né? Colar um post-it ali naquele cliente e falar assim, esse cliente aqui está em tal etapa e ele tem tal característica. Quando você entra depois na lista de etiquetas, você consegue visualizar todos os clientes que estão naquela etapa. Então, eu peguei esse print aqui é do meu WhatsApp. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu uso para vocês. Então, primeira coisa, quando eu estou negociando aqui com um cliente, eu estou atendendo um cliente, primeiro eu identifico por onde que ele veio. Então, vocês vão ver que tem aqui, lead Ronan, lead André, lead Summer, lead de Google Ads, lead do site do escritório. Então, eu tenho diversas classificações aqui de leads, de onde essas pessoas vieram. Qual que é a origem daquele contato que eu estou conversando. Então, eu faço essa etiqueta. Eu tenho também etiquetas da etapa do processo. Então aqui, se vocês observarem, tem atendimento marcado, proposta enviada, proposta aceita, aí tá aqui, redigir contrato de honorários, apresentar proposta. Eles estão fora de ordem, porque eles são classificados na ordem que você cria. Então não necessariamente é a ordem do processo de vendas aqui. Então,
Além disso, a gente consegue classificar, por exemplo, de acordo com se o cliente já fechou o momento em que o cliente está. Então eu tenho aqui, ó, cliente antigo com demanda concluída, proposta que não recusada ou não respondida, eu tenho cliente ativo, eu tenho cliente inativo, esse aqui acabou ficando duplicado, então eu uso um dos dois só, ou esse, não lembro qual agora, mas eu coloco aqui. E eu tenho, por exemplo, como classificar os meus contatos e os meus clientes em grupos aqui, ó. Então eu tenho aqui a newsletter empresarial. O que é a newsletter empresarial? São os clientes empresários que eu acredito que faça sentido mandar conteúdo para eles no futuro e manter contato com eles no futuro. Eu coloco esses clientes aqui na newsletter empresarial para eu manter contato com eles de alguma forma. E aí lá na frente vocês vão entender também como que a gente faz. O WhatsApp Business influencia aqui. Agora a gente vai entrar no primeiro assunto realmente importante da aula, que é o quê? Quais são as etapas de um processo de fechamento de contrato no escritório de advocacia? Certo? Essas etapas são, gravem esses nomes, e a gente vai passar por cada uma depois. Qualificação, atendimento, apresentação de proposta e follow-up. Só guardem esses 4 termos, a gente vai passar por cada um deles agora de forma detalhada, vocês vão entender como é que funciona. Quando eu falo aqui, ó, usar ferramentas comerciais do WhatsApp Business, influencia diretamente nessa parte aqui, ó. A primeira etapa, o quê? É a qualificação. O que você faz na etapa de qualificação? Você separa joio do trigo. O que é separar joio do trigo? É você pegar todo aquele volume de leads que entra em contato com você e identificar quais são os que realmente são potenciais clientes que você vai perder ali, você vai investir seu tempo para atender e tentar fechar um contrato no futuro. Aqui você separa joio do trigo. O que você precisa fazer nessa etapa, obrigatoriamente? Ganhar confiança. Lembra que lá atrás eu falei que o cliente de Google Ads, o cliente de Facebook Ads, o cliente que vende redes sociais menos, mas no geral, o cliente de internet ele é desconfiado? Então aqui, até a ferramenta e a forma como que você usa o WhatsApp Business ajuda você a ganhar confiança. E como que você faz isso? Usando as ferramentas comerciais da forma correta. Então, a primeira coisa, quando você entra em contato com uma pessoa, você consegue ali clicar nos dados, clicar no nomezinho dela e vai abrir diversos dados. Quando você usa a ferramenta comercial do WhatsApp, você consegue colocar várias coisas que aumentam a credibilidade, que fica parecendo que você é um profissional de verdade e não só um amador que está ali atendendo pessoas. Quais são essas ferramentas? Você consegue anexar seu site, então com um clique a pessoa vai para o site do seu escritório. Você consegue anexar o seu e-mail profissional e, por favor, não fiquem usando Gmail, Outlook, nada disso. Peguem lá, criem o domínio, depois pesquisem como é que faz isso. Criem o domínio do site de vocês e usem o domínio do site de vocês para ser o e-mail profissional. Então aqui a gente tem contato@agesantacruz.com.br, contato@scsmarketingjurídico.com.br. Aí cada advogado tem o seu. Então tem o Samer@agesantacruz, André@agesantacruz, Ronan@agesantacruz. Isso é um e-mail profissional. Você consegue usar o e-mail profissional via Google também, via outras plataformas. Não é aqui a pauta da aula de hoje, mas vocês precisam saber disso. Além disso, você consegue o quê? Colocar uma descrição. Então, quando a pessoa entra em contato com você, na descrição tem que ter quais são suas áreas de atuação e quais são os seus principais serviços. Porque se a pessoa chegar, por exemplo, caiu de paraquedas, viu uma campanha de Google Ads, e ela está procurando por uma regularização de imóveis, e ela no seu WhatsApp está escrito que você é criminalista, o que ela vai fazer? Ela nem vai mandar mensagem, ou ela vai mandar mensagem, quando ela perceber, ela vai embora. Então, o seu posicionamento nas campanhas de Google Ads tem que estar congruente com o que você fala nas redes sociais e tem que estar congruente com o que você apresenta quando a pessoa está conversando com você lá no WhatsApp. Então, quando você entra no meu perfil do WhatsApp, você vai ver Ronan Santos, Agência Santa Cruz Advocacia, atuação em direito empresarial, contratos e tal coisa. Vai ter isso lá no meu perfil, certo? Então, vocês vão colocar na descrição o perfil de vocês, qual é a área de atuação de vocês. E uma coisa básica, mas que cumpre ressaltar, cumpre destacar, é usem uma foto profissional. Se você, por exemplo, é jovem, uma jovem, a mulher passa por esse problema mais que o homem. O homem também passa. Vamos supor, vou usar 2 exemplos. Talvez uma moça, jovem, advogada, nova, tem carinha o quê? De novinha. Cara, não vai botar lá no seu WhatsApp uma foto que faça você parecer ainda mais nova, usando rosa, por exemplo. Use uma foto que te torne mais profissional, te torne mais imponente. Se você, por exemplo, é homem, não tem barba, todo mundo fala que você tem cara de novinho, cara, não vai botar uma foto lá que você tá de camiseta regata na academia.
no seu negócio lá, no seu WhatsApp profissional. Bote uma foto de terno, com gravata, que passe credibilidade, que dê para visualizar de fato quem você é. Então, a foto influencia totalmente. Eu não gosto desse tipo de assunto, o pessoal que trabalha aqui comigo sabe. Eu odeio esse negócio de preset, de não sei o que, edição de foto, foto bonitinha. Mas aqui faz diferença. Se você não tiver uma foto boa ali no seu WhatsApp, a pessoa vai entrar e não vai te dar credibilidade. E você não precisa ser a Gisele Bündchen ou o Tom Brady lá, que é o marido bonitão dela, não. Você não precisa ser o Brad Pitt, não. Você só precisa ter uma foto boa, que mostra que você é profissional. Então, beleza. Profissionalizou, usou as ferramentas que o WhatsApp dá, usou as etiquetas lá atrás, entrou aqui na etapa de qualificação. Na etapa de qualificação, vai separar joio do trigo. E aqui vocês têm que ter em mente o seguinte: quando a gente fala de venda na advocacia, a gente está falando de uma venda que é consultiva. Qual que é a diferença aqui de uma venda ativa e de uma venda consultiva? A venda ativa, você vai atrás do cliente. Sabe quando você recebe ligação da Oi, ligação da Vivo, te oferecendo plano, essas coisas? Aquilo é uma venda ativa. Ligação, no mundo das vendas, a gente chama de cold call, que é ligação fria. Você pega um contato de alguém numa lista e liga para ela. A advocacia não suporta isso, é infração ética. Quando a gente fala de venda consultiva, o cliente te procura, você está numa posição passiva, a partir do momento em que o cliente te procura, inicia-se o processo de vendas. Como que você conduz uma venda consultiva? É principalmente por meio de perguntas. Cara, eu trouxe diversos exemplos aqui de atendimentos meus, e vocês vão perceber que quase sempre é eu perguntando e o cliente respondendo. Se você souber fazer as perguntas certas, você vai conseguindo ali dar uma nota. Ó, esse cliente aqui é um cliente nível 8 aqui na minha escala. Então, altíssimo potencial de fechamento de contrato. É alguém que eu vou investir meu tempo, vou atender para depois tentar fechar um contrato. Então você vai perguntando e o cliente vai te dando umas informações. Qual que é o erro comumíssimo aqui, muito comum dos advogados? Ele entra num atendimento e só ele fala. E aí ele sai, o cliente sai da reunião, em que o advogado passou a reunião inteira falando, e o cliente sai sem entender nada. O cliente sai com mais dúvidas do que quando ele chegou. Então aqui vocês vão aprender a perguntar. O que vocês precisam perguntar? Vocês precisam identificar aqui 4 coisas. Falei 4 e mostrei 3, né? 4 coisas. Na primeira etapa, isso aqui você vai fazer via WhatsApp na maioria das vezes. Em alguns casos extraordinários, especialmente casos de extrema urgência, como por exemplo criminal, você tem um cliente muito peculiar, você pode tentar fazer isso por ligação. Muitas vezes esse cliente vai querer te ligar, mas você vai tentar ao máximo aqui fazer isso por WhatsApp. Por que você vai fazer por WhatsApp? Porque isso aqui, essa etapa específica é ensinável, é replicável e você pode conduzir ali, treinar uma pessoa para ela fazer por você. Aqui no nosso escritório, eu já estou num processo de ensinar outra pessoa a fazer. Tem até alguns prints que eu vou colocar aqui que não foi eu que fiz, que foi a pessoa aqui que é hoje nossa responsável pelo administrativo. Então, você consegue replicar isso, atender de uma forma até institucionalizada, evita que que a sua marca do escritório fique muito dependente de você. Então, vamos lá, você vai identificar viabilidade jurídica, capacidade financeira desse cliente, poder de decisão desse cliente e o último, momento da contratação. Os 4 pontos. Anotem esses 4 pontos e agora vocês vão começar a puxar setinha de cada um deles. Vamos lá. Viabilidade jurídica. Para os advogados, esse aqui é o mais fácil. Basicamente, você vai fazer perguntas relacionadas ao direito do cliente. Então, eu trouxe muitos exemplos de planejamento sucessório. Como é que eu identifico viabilidade jurídica de um planejamento sucessório? Eu pergunto, no caso de holding, que é mais comum, né? Quais são os bens? Onde estão localizados os bens? Se os bens estão regularizados? Se os bens estão pendentes de partilha? Se os bens estão pendentes de um inventário? Várias perguntas relacionadas ao quê? A identificar se existe ali um potencial de constituir ou não a holding para aquele objetivo. O que for processo judicial, por exemplo, você pode pegar o número do processo, você pode pedir foto da citação, para você tentar consultar se for um processo público e identificar ali de forma rápida. Você não vai fazer uma análise do processo e passar para a pessoa, não. Você só vai identificar mais ou menos ali do que se trata, quais são as possíveis teses, como é que você consegue defender aquele réu, por exemplo, aqui falando de judicial, recebendo uma citação, como é que você vai defender aquele réu, o que dá para fazer naquele caso. Se for um trabalhista, por exemplo, você vai falar o quê? Data de demissão, quais eram as condições de trabalho, se fazia hora extra, se tinha salubridade, se tinha tal coisa ou não. Você vai descobrir direito do cliente. Se é um previdenciário, você vai fazer perguntas relacionadas ao quê? Aos requisitos para benefícios, requisitos para aposentadoria. Então aqui são perguntas que vocês, advogados, estão acostumados a fazer o tempo todo.
Empresarial aqui, tributário, coloquei, por exemplo, tipo societário, porte de empresa. Aí você pode perguntar se é uma transação financeira, por exemplo, se é um investimento que está recebendo, se é uma venda, se é uma compra. Vocês vão fazer perguntas jurídicas. Identificar o quê? Existe aqui indicativos claros de viabilidade jurídica dessa demanda? Se sim, você prossegue. Na próxima etapa, você vai tentar identificar o quê? Capacidade financeira do réu. Ó, capacidade financeira do cliente. Fiquei com o réu na cabeça. Essa é a parte mais delicada. Em casos em que você atua só no êxito, você pula essa etapa, na maioria das vezes. Por quê? Se você atua no êxito, a capacidade financeira do réu depende do sucesso da demanda. Mas se você não atua só com êxito, você precisa identificar se essa pessoa realmente tem potencial para receber uma proposta e, no mínimo, considerar a proposta que você fez para ela. Então, por exemplo, no empresarial, como é um ambiente que aceita muito bem isso, a gente faz perguntas relacionadas a faturamento da empresa, aporte da empresa, enquadramento tributário, número de funcionários. Tudo isso faz identificar o quê? Se essa empresa é uma empresa que tem potencial para pagar os honorários para aquela demanda ou não. Você que vai atender pessoa física, pergunta profissão, cargo, tempo que essa pessoa tem no trabalho dela. Você pode, se for processo judicial, introduzir sobre assunto de benefício de gratuidade de justiça. Falar, ó, para a gente não ter que arcar com as custas do processo, que é um custo caro, tal, você teria que se enquadrar aqui nesse requisito. O senhor se enquadra? A senhora se enquadra? Você já vai identificar. Então você vai o quê? Se é ramo imobiliário, você faz perguntas relacionadas ao quê? Ao imóvel, aos bens, imobiliário, tudo que for patrimonial, imobiliário, sucessório, se for partilha de bens em família, tudo isso. Você vai perguntar sobre os bens. Ó, qual que é o valor aproximado dos bens hoje? Tem carro para partilhar, tem moto para partilhar, tem imóveis, vocês têm imóveis para locação? Qual que é a renda aproximada hoje que gera nos imóveis de locação? São perguntas que são o quê? Relacionadas à demanda, então tem pertinência. Não é você chegar de cara, o lead entrou em contato com você e você vira para ele e fala assim, olha aqui, dona Maria, eu preciso saber o salário da senhora para saber se a senhora que está qualificada para eu continuar te atendendo ou se eu vou te dispensar. Obviamente não. Você vai contextualizar essas perguntas para identificar se existe o quê? Uma sinalização ali, uma probabilidade de que a pessoa tenha condições financeiras, certo? Terceiro, poder de decisão. O que é poder de decisão? É você identificar se a pessoa que está falando com você é a responsável por tomar a decisão da sua contratação. O que é muito comum? É você chegar lá no final e aí surgem as objeções no seguinte sentido. Preciso ver com meu marido, preciso ver com minha esposa, preciso ver com meu sócio ou preciso ver com meus pais. Acontece em muitos casos. Então você tem que identificar quem que é o tomador de decisão ali para a sua contratação e trazer essa pessoa para o processo desde o início. Desde o início. Eu trouxe aqui um exemplo, e esse é um exemplo que o atendimento foi feito até pela nossa secretária. Está até com um errinho aqui de plural que eu comentei com ela. Mas basicamente é o quê? Uma filha que entrou em contato para tirar dúvidas sobre planejamento sucessório, queria uma constituição de uma holding familiar. Quando a gente identificou que existia uma viabilidade jurídica do caso dela, o que eu ensinei ali, né? O que eu orientei para a pessoa que fez o atendimento? Pergunta se os pais estão sabendo, se os pais estão cientes, qual que é o nível de conhecimento que eles têm sobre isso e se eles podem participar da reunião também. Então aqui, ó, seus pais gostariam de participar da reunião, eles estão cientes, pergunto isso para preparar a reunião com antecedência. Então, ela introduz a pergunta, faz ali a pergunta de uma forma delicada e a pessoa responde, sim, eles que querem fazer, eu estou apenas ajudando, pode ser virtual também, nesse caso preciso trazer eles para minha casa, ou pode ser presencial. Aí nesse caso a gente acabou o quê? Pegamos um escritório parceiro nosso, que é pertinho da casa deles, eles moram do Lago Sul aqui em Brasília, a gente pegou um escritório lá no Lago Sul também, e a gente atendeu eles lá, para gerar mais comodidade para o cliente. São clientes já de idade, a gente não precisa obrigar, se tiver a possibilidade, desse cliente fazer um super deslocamento para chegar ao teu escritório. Então a gente gerou comodidade. Então aqui, ó, ela confirmou, esses clientes foram para a reunião e agora estão já no processo de apresentação de proposta, já está com a reunião marcada, certo? Então, esse é o terceiro ponto. Identifica o tomador de decisão. Vou aprofundar um pouco mais aqui nesse tópico, que é importante. Às vezes, por exemplo, você advoga para a empresa. E aí quem entra em contato com você é a pessoa, o gerente financeiro, certo? Aí o gerente financeiro ele entra em contato, ou é um outro gerente da empresa, ou alguém que ocupa aí, vamos falar de empresas maiores, alguém que ocupa algum cargo C-level.
Ele entra em contato com você, conversa, ele organiza tudo, mas não é o tomador de decisão. Isso acontece muito o quê? Na minha empresa aqui, na SCS. Às vezes o pessoal do administrativo ou os gerentes entram em contato, negociam com as pessoas que a gente precisa contratar, com ferramentas que a gente precisa contratar, com coisas que a gente precisa comprar mesmo, mas no final, a depender dos casos, o tomador de decisão sou eu ou o meu sócio. Então eles acabam precisando confirmar com a gente, ó, sinaliza aqui, posso ou não fechar? Então, se você é um advogado e cai numa situação dessa, você tem que tentar trazer o sócio desde o início para o seu atendimento, para o seu processo de venda, para lá na frente não chegar no ponto de receber uma objeção de preciso ver com o meu sócio, te falo, e depois sumir. Eu falo isso porque eu já dei essa desculpa do vou ver com o meu sócio, te falo várias vezes. Às vezes apresentam para a gente propostas que não fazem sentido. Na maioria dos casos é proposta de curso, mastermind ou ferramenta de gestão. Cara, não faz sentido, eu falo, vou ver com o meu sócio, te falo e sumo, não respondo mais. Normal, todo mundo faz isso. Então, basicamente é isso. Identifica aqui se a pessoa que está falando com você é a única responsável por tomar a decisão. O momento da contratação. Eu trouxe um exemplo aqui que vai ilustrar bem para vocês. Lembram que lá atrás eu falei que a função desse seu primeiro atendimento de qualificação no WhatsApp é evitar atendimentos desnecessários? Evitar que você perca tempo no futuro com um cliente que não tem viabilidade de apresentar uma proposta? Aqui fica um exemplo claro disso. E eu trouxe um exemplo negativo. Um exemplo onde eu identifiquei e perdi o cliente nesse primeiro momento. Então, no momento da contratação, você vai identificar o quê? O que essa pessoa está procurando precisa ser feito e pode ser feito agora. Precisa não, pode ser feito agora. Se sim, você vai marcar o atendimento. Se não, vocês vão fazer um negócio que eu vou ensinar aqui na frente depois. Então, exemplo, previdenciário. Pessoa que ainda não cumpriu todos os requisitos para determinada aposentadoria ou determinado benefício. Trabalhista, é muito comum. A gente tinha um cliente de agência, né, de assessoria, que era o Natan, fazia trabalhista, e ele recebia mensagem, às vezes, de pessoas que ainda não tinham sido demitidas, mas que estavam com medo, estavam na iminência de ser demitidas, e eles começavam ali a procurar um advogado para tirar dúvidas. Existe ali viabilidade para você entrar com o processo, com a reclamação trabalhista naquele momento? Não existe. Não existe, vocês vão fazer o que eu vou ensinar daqui a pouco. Então, aqui o exemplo que eu trouxe foi outro atendimento de constituição de holding. A pessoa entrou em contato. Cara, o valor do patrimônio era maravilhoso, era um excelente caso para a gente. Eu fiz várias perguntas, eu deveria até ter colocado o print. Eu fiz perguntas relacionadas ao tomador de decisão, porque quem entrou em contato foi o filho. Descobri o quê? Que o tomador de decisão ali no caso era a mãe. Perguntei se a mãe estava ciente, perguntei se ela participaria de uma reunião se a gente marcasse. Deu ok, tudo confirmado. Na hora que chegou no quarto ponto da qualificação, que é o momento da contratação, eu perguntei, aí na verdade eu fiz algumas perguntas para cima e ele falou de uma partilha de bens pendente. Então ele falou, aqui a partilha está em andamento ainda, mas o que ele comunicou para mim seria o que ficaria só com a mãe dele. Eu falei, tem previsão de término da partilha, tal. Então, ele falou, ainda não. O que vocês acham que eu fiz com esse cliente depois? Dei tchau para ele, nunca mais respondi e sumi? Não. O que uma pessoa que não é nossa aluna faria? Provavelmente isso. Se alguém entra em contato, querendo tirar dúvida trabalhista, com você, advogado trabalhista, antes dela ser demitida, o que normalmente você faria? Cara, isso aqui não é cliente, não vai fechar contrato. Tchau. Previdenciário, o que você faria se a pessoa ainda não cumpriu os requisitos da aposentadoria? Infelizmente não está na hora ainda, não posso ajudar. Tchau. Certo? O que os alunos da SS fazem e o que vocês vão fazer a partir de agora? Vocês vão ou documentar tudo, levar esse cliente para a etiqueta do WhatsApp, deixar ele etiquetadinho, aqui follow-up futuro, acompanhar. Vocês vão entender o que significa follow-up, mas follow-up basicamente é o quê? É fazer um novo contato, retomar um contato com uma pessoa que você conversou antes. Essa etiquetinha aqui é a etiquetinha que a gente usa em casos como esse aqui, Esse cliente no meu WhatsApp está etiquetado com esse aqui. Acompanhamento, fazer follow-up futuro. Por quê? Porque não está agora na hora dele me contratar, mas quando essa partilha aqui for resolvida, estará. Nesse caso aqui do trabalhista, o cara não foi demitido ainda, mas ele está na iminência de ser demitido. Quando ele for demitido, se você tiver feito um bom trabalho de atendimento agora e estiver acompanhando essa pessoa, é você que ele vai contratar. A aposentadoria é a mesma coisa. Então essa é a primeira coisa que vocês vão fazer. Se não está no momento da contratação,
Vocês vão entender se existe uma viabilidade de contratação futura ou se realmente é algo inviável, que não vai chegar aquele momento de entrar com aquela demanda em momento algum. Vocês vão identificar se tem ou não viabilidade futura e vocês primeiro vão acompanhar. E aí, o que vocês vão tentar, além de acompanhar? Identificar se existe alguma outra coisa que você pode propor para aquele cliente no momento. Então, se aqui, ó, no trabalhista, você pode propor um cálculo. No previdenciário, dependendo do caso, você pode propor um planejamento previdenciário. Você vai identificar algum serviço. No caso do trabalhista, vamos supor, cara, que é alguém que vem do mundo corporativo, tem um baita salário. Cara, oferece para essa pessoa aqui uma consulta. Não está na hora de entrar com a reclamação trabalhista. Se não está na hora de entrar com a reclamação trabalhista, eu não vou apresentar uma proposta de honorários aqui para fechar a reclamação. Certo? Oferece a consulta. Cara, você vai entrar na consulta comigo, eu vou te tirar todas as dúvidas, você vai sair daqui totalmente ciente dos direitos que você teria caso você peça demissão ou seja demitido. E você pode, inclusive, colocar no seu contrato de prestação de serviços advocatícios o quê? Uma cláusula que diga que, eventualmente, se no futuro você fechar um contrato com aquela pessoa referente àquela matéria, você pode abater o preço da consulta, que ela desembolsou no início da consulta, abater no restante dos honorários. A pessoa, inclusive, nesse caso, ela fica com aquela sensação de que ela não está jogando dinheiro fora. Ela pensa o seguinte, no futuro aqui, se eu fechar o contrato, eu vou recuperar esse dinheiro, não vou ter jogado fora. Então você vai tentar procurar alguma solução para oferecer. Se não tiver nenhuma solução para oferecer naquele momento, na maioria dos casos, será uma consulta, alguma coisa assim, você vai etiquetar essa pessoa, documentar essa pessoa lá no seu CRM, no seu sistema de relacionamento com o cliente, e vai entrar em contato com ela no futuro. Identificou todos esses 4 pontos, viu que é viável, viu que é um potencial cliente real, tem condições de você fechar um contrato no futuro, você vai levar para a próxima etapa. Certo? O que é levar? É marcar o atendimento. Esse atendimento ele pode ser feito de 3 formas, e vocês vão identificar isso a partir do cliente. Ele pode ser presencial. Esse exemplo que eu dei aqui para vocês, ó, cadê? Da pergunta sobre os pais, foi um atendimento que a gente fez a qualificação por WhatsApp, mas o atendimento depois feito de forma pessoal foi presencial. Então você pode fazer presencial, ou você pode fazer por videochamada. Se você advoga aí para a galera mais jovem, a galera Faria Lime, a galera do direito empresarial, por exemplo, cara, tudo para eles é o quê? Vamos fazer uma callzinha rápida, é videochamada. Então pergunta para o seu cliente, eu tenho a possibilidade de te atender, como você é da minha cidade, presencialmente aqui no endereço tal, ou a gente pode fazer por ligação, ou a gente pode fazer por videochamada. O que você prefere? Pronto. Eu já falei, você vai analisar o perfil comportamental. Se é uma pessoa mais velha, geralmente é o quê? Presencial ou ligação. A ligação tradicional. Não tem comportamento de fazer videochamada. Se é um pouco mais jovem, geralmente, videochamada. O que eu prefiro? Sempre levar para uma reunião. Eu não gosto de fazer por telefone. A Lisa que está aqui na aula, ela é do criminal. O que é comum no criminal? A pessoa que entra em contato quer falar rápido no telefone. Ainda mais se for um caso relacionado à prisão. Se for um flagrante ou se for um cumprimento de mandado de prisão, a família quer ligar na hora e ela quer decidir para ontem. Cara, e se uma pessoa foi presa em flagrante, vamos supor, o marido de uma mulher lá foi preso em flagrante, ou foi cumprido um mandado de prisão. Ela entra em contato com você. Aí você vira para ela e fala assim, tá bom aqui, vamos marcar uma reunião então para daqui 3 dias? Não dá. Certo? Então, a depender do nicho e da área de atuação de vocês e do serviço que for, vocês vão identificar se é também mais viável ou não fazer a reunião. Regra geral, eu prefiro que seja reunião, ou presencial ou por videochamada. Vamos lá. Quem que vai marcar a reunião? É você? Eu prefiro que não seja. Porque esse é o momento de você gerar um certo grau de profissionalismo, uma sensação de profissionalismo e credibilidade. O que eu faço se sou eu que estou fazendo o atendimento de qualificação? Eu confirmo com a pessoa. Aqui esse é um exemplo aqui, ó. Entrou em contato comigo, fiz todas as perguntas, identifiquei a viabilidade, falei, vamos marcar uma reunião, eu vou fazer uma análise de tudo para saber o que teremos que fazer e te apresentar uma proposta. Posso pedir minha assistente para marcar com você? Claro, vamos sim. Então eu falei, vou passar o contato dela, vou passar o seu contrato para ela e conversamos por videochamada. Importante, se você vai fazer isso, não é ele que vai entrar em contato com a secretária, é a secretária que vai entrar em contato com ele. E aí eu tenho certeza que você está se perguntando, você é jovem advogado, por exemplo, não tem secretária, atua sozinho, ou você não é jovem advogado, mas atua sozinho, não tem secretária. Você está se perguntando, que secretária? Aqui que está o pulo do gato do negócio. Já dei essa dica para a Lisa que estava nos comentários.
Se você não tem secretária, você vai inventar uma secretária agora. Você vai colocar o nome lá de Dona Maria, Joana. Sua secretária vai chamar Joana. Ou bota o nome masculino também, vai chamar Antônio. Você que escolhe. Você vai inventar um nome fictício, vai pegar uma segunda conta de WhatsApp, ou você vai comprar um celularzinho barato, ou você vai usar o segundo chip, que a maioria dos celulares hoje tem. Quem tem iPhone, existe a opção do segundo chip virtual, e quem tem Android, a maioria dos celulares tem a opção do segundo chip. Você vai criar um segundo WhatsApp só para ser a sua fake secretária, sua secretária de mentirinha, ou seu secretário de mentirinha, certo? Ainda que você não tenha uma pessoa específica. Se você quiser, pode até inventar um nome para essa pessoa, esse seu personagem fictício. Mas, ainda que seja você que converse, você vai falar o quê? Cara, a secretária aqui vai entrar em contato e vai agendar. Beleza, você vai agendar. Qual que é um problema comum que os alunos estavam passando para a gente? Marca um atendimento e o cliente me dá bolo, o cliente não comparece. O que vocês podem fazer, e que eu sempre faço, que vai evitar, que vai reduzir esse número de bolo que vocês tomam em atendimento? Primeiro, passa aqui o contato para a secretária, ela marca. Segundo, se for uma pessoa mais jovem, que tem costume por usar esse tipo de ferramenta, envie o convite da reunião para o Google Agenda. Por quê? Porque vai ficar na agenda da pessoa. E terceiro, esse é o mais importante, no dia da reunião, a secretária ou o contato que você usa como secretária vai entrar em contato com essa pessoa de manhã, vai relembrar da reunião e vai pedir para a pessoa confirmar a participação. Bom dia, Dona Maria, aqui é do escritório AGE Santa Cruz Advocacia. Estou passando para lembrar que a senhora tem hoje um atendimento marcado com o Dr. Ronan, às 10 horas. A senhora confirma aqui o comparecimento? Posso estar confirmado? A senhora precisa de alguma ajuda? Precisa de alguma orientação? Sabe onde é nosso endereço? Precisa que eu te oriente como participar? Beleza. Se essa pessoa não responder, provavelmente entre a qualificação ali, o atendimento que você fez com ela inicialmente, e o momento que você entra para confirmar a reunião, ela já desistiu de te contratar. Então, se ela não responde, é bem provável que ela não vá aparecer. E aí você já até libera espaço na sua agenda. Mas, na maioria dos casos, se você fizer isso, principalmente se for por um contato diferente daquele que é o seu, no caso aqui, a nossa fake secretária, ela vai comparecer, essa pessoa vai comparecer. Se a pessoa compareceu, inicia-se a segunda etapa do processo de vendas, que é o atendimento. O que você faz no atendimento? Primeiro, confirma todas aquelas hipóteses jurídicas, de viabilidade jurídica que você identificou que são potenciais lá atrás, e você reúne todas as informações para construir e precificar, construir sua proposta de honorários e precificar. Então, você tem casos, por exemplo, que são mais complexos de precificar e casos que são menos complexos. Trabalhista previdenciário, geralmente é o quê? Padronizado, 30% do êxito, na maioria dos casos. Você não tem tanta complexidade para falar isso, então você pode até pular a próxima etapa, que seria a etapa da apresentação de proposta, e fazer tudo aqui. Não tem o que você reunir de elementos para construir uma proposta de honorários. Você só vai reunir os elementos jurídicos aqui. Cara, vou confirmar, realmente esse cliente tem esse direito? Ele tem a documentação comprobatória? Nesse caso, você já pede a documentação para esse cliente. Se for um cliente muito desconfiado, muito requintado, às vezes a gente propõe o quê? A assinatura de um NDA, que é um acordo de confidencialidade. Basicamente o quê? É uma coisa que a pessoa assina para sentir mais confiança, que está dizendo ali naquele documento que você tem o dever, tem a obrigação de manter sigilo sobre todas as informações prestadas. Em casos de sucessão, planejamento sucessório, tudo que envolve bens, isso é comum. Às vezes a pessoa manda para a gente matrícula de imóvel, cópia de PTU, tudo isso são coisas que demonstram ali qual que é o valor dos bens daquela pessoa. A gente propõe, mas nunca o cliente topa assinar. Fala, não, tudo bem, confio no senhor aqui, vamos prosseguir, não tem necessidade disso não. Mas só o fato de você propor já gera uma sensação de confiança maior nessa pessoa. Então, basicamente é isso. Você vai reunir informações para construir proposta de honorário e você vai reunir informações para confirmar a viabilidade jurídica daquela demanda. Certo? O que é um erro fatal nessa etapa? É não querer tirar a dúvida do cliente. O cliente vai apresentar dúvidas. Se for um cliente frio, que veio da internet, se você não sanar as dúvidas do cliente nesse momento, esse cliente não vai fechar com você. Ronan, vou transformar tudo agora em consultoria gratuita, mas ele vai pegar o que eu estou falando lá e vai fechar com outro advogado.
Pode acontecer? Pode. É provável que aconteça? Não. Se você está tirando a dúvida dessa pessoa, se você está passando para essa pessoa a sensação de confiança, de que você entende do que você está falando, que você consegue resolver aquele problema dela, a probabilidade maior é de que ela feche com você. Pode acontecer eventualmente? Pode. Beleza, tudo bem. É do jogo. Agora, o que eu garanto é, se você não tira as dúvidas do cliente aqui nesse momento e não fica com aquela ideia na cabeça, cara, eu só tiro dúvidas se você me pagar agora. Então, beleza. Se você tem esse perfil, o seu nível de sucesso vai ser muito menor do que se você tirar as dúvidas dos clientes e eventualmente o cliente fecha com outra pessoa. Você vai sair perdendo de não tirar as dúvidas. Aqui eu estou te garantindo. Isso não é uma suposição, não. Eu estou te garantindo que isso vai acontecer. Então, use o atendimento também para gerar aqui essa sensação no cliente de que você tem conhecimento, você conhece sobre aquele assunto, que você tem experiência pretérita sobre aquele tipo de demanda. Quando você demonstra conhecimento, isso aqui já é um gatilho mental, cara. É o gatilho mental de autoridade, é o gatilho mental de reciprocidade. Às vezes a pessoa tem direito a algo que ela não sabe, você identifica ali e você fala isso para ela. Então, é isso que você vai fazer no atendimento, é para isso que serve o atendimento. Fez o atendimento com a pessoa, como que eu identifico se a minha qualificação lá atrás foi bem feita ou foi mal feita? Um único caminho. Se do atendimento você faz uma proposta de honorários, qualificação foi bem feita. Se do atendimento você, tchau e benção aqui para o seu cliente, não confirmou a viabilidade, o processo de qualificação foi mal feito. Então você retoma, revisa o que foi falado com esse cliente lá atrás, revisa quais pontos você deixou de fora e nos próximos atendimentos você melhora. Ajeita ali, ajusta seu script, caso você tenha um, ajeita o seu roteiro de perguntas, caso você tenha um, e recomendo que façam roteiro de perguntas, script não, mas que vocês criem roteiro de perguntas para cada serviço, eu recomendo. Então, se você apresentou uma proposta, beleza, atendimento bem sucedido, qualificação bem feita. Não apresentou a proposta, perdi tempo, fiz uma reunião que eu não precisava, porque quem fez a qualificação no WhatsApp, quem fez o primeiro atendimento, fez mal feito. Então, basicamente é isso. Uma etapa vai demonstrando se a anterior foi bem feita ou mal feita. Terceira etapa, apresentação de proposta. Já falei antes, a depender do caso e do serviço, a apresentação de proposta pode ser feita conjuntamente com a reunião de atendimento. Se é 30% do êxito para tudo que você faz, não tem por que você inserir mais uma lacuna temporal nesse seu atendimento para dar mais tempo para essa pessoa pensar e desistir de te contratar. Pensa aqui, quando você está no shopping, você vê lá uma roupa linda, entra, essa roupa é cara. Qual que é a chance maior de você comprar naquele momento e levar para casa, ou você ir para casa, refletir e voltar e comprar depois? Não sei vocês, mas eu, na maioria das vezes em que eu compro na hora. Eu nunca vou para casa, penso, volto pro shopping, me arrependi, vou voltar lá e comprar. Mas nunca. Se eu vou para casa, eu já estou quase decidido a não comprar. Então, se você tem a possibilidade aqui de reduzir essa etapa e apresentar a proposta já no atendimento, beleza. Só que isso não cabe para alguns serviços. Sucessões. Como é que você apresenta uma proposta de inventário? Na cara, assim, na lata. Vai gerar a sensação de que o seu serviço é padronizado. Empresarial. Como é que você apresenta uma proposta de uma assessoria jurídica ali que vai ser paga mensalmente pelo cliente na lata, assim? A sensação que esse cliente vai ter é que você cobra a mesma coisa de todo mundo. Serviço padronizado. Planejamento sucessório. Como é que você vai fazer uma proposta de honorários sem fazer análise documental, identificar todas as peculiaridades ali, identificar onde estão os bens, identificar os reflexos tributários? Como você vai fazer isso? Não vai. Então, nesses casos, é obrigatório que você, entre o atendimento e a apresentação da proposta, você faça um estudo para precificar de forma correta. Certo? Quando a gente fala aqui de apresentação de proposta, a fase da confecção é delegável. Você tem softwares hoje que fazem ali a confecção semiautomática e envio de uma proposta. Você pode usar um modelo, e aí eu vou mandar para vocês, o meu modelo de apresentação de proposta de honorários,
que eu uso na reunião para apresentar para o cliente e quando não dá para fazer reunião, eu mando para o cliente. Que ela é o quê? Vem bem divididinha, ela tem as etapas ali. Então, esse serviço de confecção é delegável. O serviço de apresentação e negociação, eu acho muito mais inteligente você, como advogado, principalmente se for um advogado que não é advogado que tem vários sócios, cara, você e você mesmo, ou você e uma pequena equipe, você faz essa parte da negociação, pessoalmente, a apresentação. Mas a parte de confecção é delegável. Você identifica a precificação, passa para a sua secretária, para a sua assistente pessoal, para o estagiário, para o júnior, para seja lá quem for. Você passa, essa pessoa redige. Então vocês vão usar o modelinho que eu vou mandar para vocês no final da aula com a senha lá. Só quem assistiu a aula vai conseguir acessar a senha. O que a sua proposta deve ter? Identificação. Então, cara, proposta de prestação de serviços advocatícios a X pessoa. Certo? Básico. Registro do que foi conversado. Então, tudo que foi falado de mais importante no atendimento por WhatsApp, ou na videochamada, ou na reunião presencial, ou na reunião virtual, você documenta aqui, ó. Foi feito o contato pela pessoa X no dia Y, foi identificado esse e esse ponto, se tratava de planejamento sucessório, o cliente tinha interesse em construir uma holding familiar com objetivo Y e Z. Os bens apresentados somam ali, totalizam um valor aproximado de mercado de 7 milhões. No dia tal, foi feita uma reunião presencial com o cliente nos forneceu X, Y e Z documentos. Vai documentar. Por quê? Para não correr o risco depois do cliente virar para você no futuro e falar que tem algo ali que você não tinha falado para ele antes. Ou que você inventou informação. Você vai pegar a informação do que já foi feito, já foi conversado antes e vai colocar. Depois, escopo do trabalho. A partir das reuniões tal, foram identificadas tais demandas. Confecção disso, isso e isso. Delimita o trabalho que vai ser feito. Certo? Nessa parte do escopo do trabalho, você vai usar o quê? Você vai usar gatilho mental. Você vai colocar as urgências. Que urgências? Às vezes é uma citação. Prazo recursal. É comum. Às vezes, advogado é procurado para fazer só o recurso. Decisão já foi publicada. Prazo recursal correndo. No caso do processo número tal, a decisão foi publicada em tal dia. O prazo recursal é de tantos dias. Logo, a partir da data do envio dessa proposta, temos tantos dias restantes, o que torna a demanda ainda mais urgente. Manda. Peculiaridade do caso. Nesse caso, há certo grau de complexidade por tal e tal fato. Então, você vai colocar ali as coisas peculiares. Para o quê? Gerar no cliente que está lendo a sensação de que realmente é necessário e urgente a sua contratação. Certo? Depois, o investimento. Então, ó, a proposta para realizar os serviços citados no tópico anterior é de tantos reais. Ou é de tantos % do êxito da demanda, que será definido de tal e tal forma. Você não vai mandar para o cliente na proposta, é 30% do êxito. Êxito do quê? Às vezes o cliente não sabe nem o que significa isso. Então você vai colocar 30% do valor que for levantado a partir de tal coisa. Do valor X. Certo? Por exemplo, a gente apresentou proposta para atuação no STJ. Caso de desconsideração da personalidade jurídica que vem de uma execução de tantos reais. Tem proposta de prolabore inicial e tem proposta de honorário de êxito. Então vai ser tantos % do êxito da demanda, que será determinado a partir do quê? Benefício financeiro do cliente, que é o quê? Evitar a execução. Qual que é a execução? Qual o valor? Tanto. Então, a partir do valor que for evitado ali a cobrança, a penhora pela execução, por meio da desconsideração da personalidade jurídica ali, em cima daquele valor, será levantado o êxito. Previdenciário. O êxito vai ser baseado com base em tal coisa. Então, bota ali de forma líquida e certa o que será esse valor. Forma de pagamento, então se você aceita Pix, se você aceita cartão de crédito, se você aceita link. Se você aceita link para cartão de crédito, você já pode colocar o link ali. Se você aceita Pix, você já coloca o Pix ali.
Se é depois envio de boleto, você já pode colocar, ó, o envio de boleto que será enviado a partir do tal momento. Coloca ali. Se tiver alguma observação, coloca o prazo da proposta e envia. Eu vou mandar para vocês o modelo que a gente usa depois. Formas de apresentação: e-mail, WhatsApp e apresentação feita de forma pessoalmente. Pode ser reunião online ou reunião presencial. O que eu prefiro sempre? Presencial. Presencial não, pessoal. Presencial ou reunião. Por quê? Por causa disso aqui, ó, eu consigo identificar qual que é a reação que o cliente tem quando eu estou conversando com ele, quando eu faço a proposta para ele. Eu consigo identificar se o cliente assustou, porque estava esperando um valor menor, ou se o cliente, não reclamou, fechou na hora. Por quê? Tinha margem para cobrar mais. Eu vou ajustar minhas precificações futuras. Isso para quem está começando é ouro, porque é muito comum errar em precificação. E na maioria das vezes, errar na precificação para baixo e cobrar menos do que poderia e deveria. E depois carregar uma demanda que não vai ter solução tão cedo. Então, se você faz essa apresentação de forma pessoal, você consegue identificar. E o melhor, você consegue quebrar eventuais objeções. Você consegue extrair quais são essas objeções e já ir dando respostas ali, dando toque naquela pessoa que vão direcionar ela a quebrar essas objeções e fechar o contrato. Certo? Então, essas são os principais benefícios de fazer a apresentação pessoal. Se você vai fazer a apresentação por e-mail, pelo amor de Deus, cara, não manda lá a proposta num PDF e coloca: prezado senhor José, segue proposta em anexo. Atenciosamente, vírgula, entre Ronan Santos. Pelo amor de Deus. Contextualiza no corpo do e-mail. Constrói uma narrativa ali no corpo do e-mail. E no corpo do e-mail e no corpo da proposta. Se você manda por WhatsApp, às vezes o cliente não quer fazer reunião ou não pode fazer reunião. E é um caso urgente que você precisa mandar a proposta. Aconteceu comigo agora, do ponto de vista de cliente, de serviço que a gente está fazendo da reforma lá, da empresa que faz o projeto arquitetônico e reforma. Eles falaram: cara, tem como a gente fazer uma reunião aqui para a gente apresentar para vocês o orçamento? Eu falei: ó, agora não tem, vou entrar em aula agora, mas amanhã eu tenho tempo. Manda para a gente agora, eu vou ler, eu vou avaliar antes e a gente já entra na reunião ciente. Pode acontecer, certo? Se você for mandar por WhatsApp, manda áudio, contextualiza ou manda um texto, explica o racional das coisas. Ó, nesse caso, a gente está cobrando esse valor porque essa demanda precisa disso, disso e disso. Essa demanda tem grau X, Y ou Z de complexidade. É uma demanda que provavelmente pode durar tanto tempo. Não joga o preço na cara da pessoa. Cara, tem uma outra coisa também que é um erro muito comum, principalmente de jovem advogado que comete, é falar o preço sem confiança. Enrolar. Às vezes a pessoa deixa o preço para o final. Tira aí o slide da tela. Às vezes a pessoa deixa o preço para o final, enrola para falar, fala com aquela voz para dentro, sabe? Aquela voz com medo. Ah, e quanto que é, doutor? Quanto é que fica? Ah, então, né? Esse negócio de cobrança aí, a gente consegue fazer da seguinte forma. Tem gente que já oferece desconto antes da pessoa pedir. Então, o senhor José, é 10 mil reais pra gente fazer isso aqui. Mas, ó, se não tiver como, eu consigo fazer um descontinho pro senhor. Isso aqui mostra o quê? Que você tá cagando nas calças de medo da pessoa não fechar. Que nem você confia no preço que você tá pagando, pô. Fala um negócio com confiança. Ó, pra gente buscar aqui a solução desse problema, o valor é esse, esse, esse. Eu consigo aqui fazer pro senhor tal condição de pagamento. Se você precisar parcelar, aí vamos supor, cara, não consigo fazer esse valor à vista. Oferece aqui um parcelamento, adeque a solução ao cliente. Dentro do que é viável financeiramente para você também. Não precisa se vender também, vender sua alma pro diabo só para fechar com o cliente. E essa é uma coisa que eu aprendi com o Pablo Arruda, meu professor da área de planejamento acessório, professor dentro da FAO, de negociação também, que é: evite ao máximo dar desconto para o cliente. Principalmente se for um desconto muito robusto. Por quê? Porque quando você dá um desconto para o cliente que é muito forte, muito agressivo, você rompe a relação de confiança com esse cliente já na largada. E isso é verdade. É uma coisa que eu levei para a vida, eu aprendi inclusive com ele antes de me formar, e é uma coisa que desde as primeiras negociações eu sempre usei. Porque às vezes você faz uma proposta, 10 mil reais, aí você fecha em 5.
Se a pessoa for ligeiramente esperta, ela vai pensar o seguinte: pô, esse advogado estava disposto a fazer por 5 desde o início. E ele tentou me tomar mais 5 na sacanagem. Ele sabia que para ele toparia 5, ele ofereceu 10. É o famoso nem eu nem você, né? Eu faço uma proposta alta, você faz uma proposta baixa e a gente fecha no meio. A advocacia isso não funciona, não é negociação de feira não, pô. O negócio é sério, certo? Então, não envie proposta em anexo, só segue em anexo, não envie ali simplesmente no WhatsApp e fala, ô, segue proposta aqui. Se adeque ao cliente, evite dar descontos, ofereça condições de pagamento que realmente se adequem à realidade daquele cliente. Qual que é a pior coisa que existe? É você chegar num lugar hoje onde não tem cartão de crédito e Pix. É raro, mas acontece. A gente tem aqui uma empresa que faz a parte audiovisual de alguns cursos nossos, que se chama RecPlay. No prédio da RecPlay tem uma senhorinha que tem uma lanchonete que a gente sempre come lá na lanchonete dessa senhorinha o misto quente com café, antes de iniciar as gravações. Essa senhorinha não recebe por cartão de crédito. Sempre quando a gente vai lá, é um incômodo pra gente. A gente come porque o misto quente dela é muito bom e ela é muito simpática, mas e porque não tem outra opção. Porque se tivesse outra opção, cartão de crédito, provavelmente a gente não lancharia lá mais. Então se adeque ao cliente. Cara, se o cliente quer te pagar em dinheiro, beleza. Se o cliente quer te pagar por Pix, beleza. Se o cliente pede um parcelamento, dentro do possível, parcele. Se o cliente quer pagar no cartão de crédito, se vira. Faz link de pagamento de cartão de crédito online. Não precisa fazer maquininha, não. Cria uma conta lá no PagSeguro. PagSeguro tem, Pagar.me tem, você consegue. Gerou um link, cobrança tal, a pessoa vai, preenche os dados dela, se identifica, coloca o CPF ou CNPJ, parcela no cartão de crédito dela, certo? Então vamos lá, quebrar objeções. Aqui eu vou falar sobre algumas técnicas de vendas e automaticamente, às vezes, essas técnicas de vendas influenciam na parte de quebra de objeção. O que é quebra de objeção? O cliente levanta um motivo para não te contratar e você desconstrói esse motivo. Você convence o cliente de que aquele motivo que ele está te apresentando não é tão pertinente ou tão importante assim e não é suficiente para impedir a sua contratação. Geralmente, as objeções nesse momento aqui estão relacionadas a preço. Algumas coisas que você pode usar aqui para preço. A primeira, alternativa de pagamentos, a gente já falou disso. Tem uma outra que é a ancoragem de preço. Isso vem vendas assim muito tradicional. E o principal exemplo é o Starbucks. Você chega no Starbucks, o café pequeno tem uma diferencinha para o médio e o médio tem uma diferença quase nada para o grande. Às vezes, eu nem sei quanto que é, sei lá, 200 ml um café grande. Às vezes você nem toma 200 ml de café, você está acostumado a tomar uma dosezinha de 50 ml. Mas você compra o maior só porque você acha que é pouco inteligente comprar o menor, porque o menor tem, sei lá, 3 vezes menos o tanto de café, mas o preço é só, sei lá, 2, 3, 4 reais de diferença. Isso acontece com pipoca de cinema, Starbucks, todos os lugares onde você tem opções de tamanho ali da refeição, eles vão ancorar para te jogar para cima. E você tem duas formas de ancorar. Ou você coloca uma muito cara para outra menor parecer melhor, ou você faz o contrário. Você bota ali a melhor opção, que é a que você quer fechar, com uma pequena diferença do resto, para essa parecer muito mais vantajosa. Como que a gente faz no empresarial muitas vezes? Quando uma empresa chega e apresenta várias demandas, a gente chega na apresentação de proposta e fala assim, ó, vamos supor aqui, senhor Ricardo, as demandas que o senhor apresentou para a gente são isso, isso, isso e isso. Tem que ser feito o quê? Reestruturação societária, vamos ter que fazer aqui uma alteração contratual do seu contrato social, vamos ter que fazer aqui um acordo de sócios, o senhor também precisa revisar todos os seus contratos de prestação de serviço, o senhor precisa revisar todos os seus contratos aqui de parceria empresarial com seus parceiros, precisa revisar com seus fornecedores. Então, essa é a demanda. Para esse contrato valor X, para esse contrato valor Y, para esse contrato valor Z. Então aqui, isso é o total. Só que qual que é agora o pulo do gato? A gente faz isso. Você chega para esse cliente e fala, mas a gente tem uma alternativa aqui que a gente prefere, que é o quê? Uma atuação continuada com a sua empresa, que a gente fica sempre aqui disponível para te ajudar, a gente vai fazendo a resolução de todas essas demandas que você tem ao longo desse tempo e a gente tem uma relação mais próxima, que é o quê? Assessoria jurídica contínua. Então, se a gente fecha aqui um contrato de 12 meses,
por um valor de X por mês. Você faz parecer que o quê? Que ele te pagar mensalmente vai gerar mais segurança e vai sair mais barato do que se ele for pagar contrato por contrato. Tem outras áreas que não dá para você fazer isso. Como é que você vai fazer isso num trabalhista? Como é que você vai fazer isso num previdenciário? Como é que você vai fazer isso num consumidor? Em alguns momentos não dá. No imobiliário você consegue. Sucessões, consegue. Mas aí quando não é possível, você faz o quê? Traz ali para aquela situação o destaque do benefício financeiro que você busca com aquela demanda. Isso aqui é o que você deixa de ganhar, ou isso aqui é o que você ganha, ou isso aqui é o que você deixa de perder, se você não entrar com essa demanda. Compara isso, que é o benefício esperado, com o valor que você está apresentando. Ronan, não posso garantir sucesso. Não pode. Não pode. Você não vai garantir sucesso. Mas você vai desenhar o cenário. Você vai falar assim, ó, isso aqui é o que a gente está buscando. Se a gente tiver sucesso, a gente consegue esse valor. Às vezes nem é dinheiro, cara. Às vezes nem é dinheiro. Às vezes é caso de briga familiar, intriga. Cara, é lavação de roupa suja, que é aquele caso onde a pessoa quer lavar a alma dela. Acontece. Então você vai o quê? Você vai desenhar o cenário que a pessoa espera e vai comparar com o que ela precisa desembolsar a título de honorário para você dar prosseguimento ali na demanda dela. Essa é uma excelente forma de quebrar a objeção. Outra coisa que a gente faz assim, que puta merda, quase nenhum advogado usa na prática, que não tem por que não usar, que é perguntar para o cliente. Ó, o senhor, vamos fechar? Posso aqui te mandar o contrato de prestação de serviço para a gente assinar? Já vou te mandar a procuração e a gente vai entrar com essa demanda? Aí o cliente vai, coça a cabeça. Ah, não sei, doutor. Preciso ver com a minha mulher, preciso ver com o meu sócio, preciso ver com meus pais, preciso ver com meus filhos. Então, pergunta para ele, nesse momento, fala assim, ó, o que te impede aqui? O que está pendente? Por que a gente não fecha agora? Fala para ele, ó, não tem por que a gente atrasar mais isso aqui, já está muito demorado, você já perdeu muito tempo. Por quê? Esse cliente, muitas vezes, ele vai falar, ó, doutor, nesse caso aqui eu não consigo, infelizmente, pagar esse valor que o senhor propôs de forma à vista. Tem como o senhor dar um desconto? Ou se ele falar, doutor, nesse caso eu realmente não posso decidir sem falar com tal pessoa. Chega e fala assim, então beleza, vamos marcar aqui um atendimento? A gente conversa 10 minutinhos por telefone e eu sano todas as dúvidas do seu marido, da sua mulher, do seu sócio, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, seja lá quem for. A gente conversa rapidinho, eu sano as dúvidas dela e a gente dá prosseguimento. Pode ser? Beleza, já marca ali, já deixa pronto o negócio. Outra coisa que você pode usar, gatilho de prova social. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, que vocês vão usar na próxima etapa e que vai ser usado como gatilho de prova social de forma espontânea para o cliente. Você não vai mandar, até porque você não pode chegar e falar assim, ó, tive sucesso nessa demanda aqui, olha aqui a sentença, que bonito. Você não pode. Infração ética. Mas você pode contextualizar para esse cliente, por exemplo, demandas semelhantes anteriores, onde você teve sucesso. Então, ó, criminal, vamos pegar de novo aqui o exemplo da Lisa. Criminal é uma prisão por tal crime, em tal situação, em tal vara criminal da cidade, certo? Você vira para a pessoa e fala, ó, não posso te garantir o resultado, cada caso é um caso, você sabe disso, tenho certeza que você já ouviu um advogado falando isso, mas existe aqui uma viabilidade jurídica, eu já atuei em casos muito semelhantes antes, inclusive foi com esse mesmo juiz, e a gente conseguiu. O caso era diferente por causa disso, mas ele tinha essa e essa semelhança. Então é possível. Trabalhista. Cara, já advoguei aqui para uma pessoa que ocupava um cargo exatamente igual ao seu, tinha um problema igual ao seu, e a gente conseguiu. Não posso garantir que vai dar certo com você também, mas aqui é uma coisa viável, uma coisa que eu já fiz antes, eu tenho experiência. Ou, se você faz o que eu vou ensinar aqui depois na próxima etapa, que é o quê? Pedir ali para o cliente fazer a avaliação no Google. Esse cliente que está em contato com você, ele vai lá no Google também e vai ter o quê? O gatilho da prova social, que é o quê? Basicamente, terceiras pessoas validando o que você está dizendo.
Então é alguém entrar no seu perfil do Google e falar, cara, esse escritório é muito bom, podem confiar. Beleza. Me atenderam perfeitamente bem. Certo? Gatilho da empatia. Eu confesso, aqui é uma característica pessoal. Tem até um pessoal da minha equipe aqui, eles vão rir agora. Eu sou pouquíssimo empático. Eu sou aquele famoso tipo grosseirão da roça que não se comove com praticamente nada. Na advocacia é interessante que às vezes você seja empático. Então você está atendendo lá um caso, por exemplo, de direito de família, cara, você não vai passar um atendimento inteiro, uma apresentação de proposta, ouvindo reclamação da pessoa falando mal do ex-marido. Mas você vai mostrar para essa pessoa que você entende a situação dela, ou que você já passou por uma situação parecida, ou que você já atendeu pessoas que passaram por situações parecidas. Então você vai demonstrar que você entende ali, que você é empático, que você se identifica, que você sabe o que a pessoa está sentindo. No caso de empresários aqui, como é que eu costumo gerar essa questão do gatilho da empatia? Eu viro pro cara e falo assim, velho, eu sou empresário também, eu já passei por isso aí, eu sei o que você está passando. Tributário, você fala, cara, eu sei que quer pagar uma guia de imposto de 50 mil reais por mês. O negócio não é fácil, não. Então você vai demonstrar, ó, já tomei um processo trabalhista nas costas também e foi um prejuízo danado. Então eu sei o que você está passando. Beleza. Usa ali uma forma de mostrar que você se importa com o que a pessoa está falando, que você realmente quer acolher aquela pessoa. Um amigo já foi aluno e trabalha com a gente no escritório também, algumas demandas criminais, mandou um print de uma conversa que ele estava tendo. Ele virou para o cliente e falou assim, engraçado, é uma pessoa que não se identifica como um bom vendedor. Mas ele acaba que ele vai ouvindo tanto, ouve comigo, vê no meu Instagram, ouve eu falando às vezes em algum atendimento que a gente faz junto. Aí ele foi e mandou pro cliente assim, cara, ó, eu entendo realmente a situação difícil, mas pode ficar despreocupado agora que você não está sozinho nisso não, de agora em diante eu que vou cuidar e vou buscar aí a resolução desse problema para você. A pessoa ó, se sente confortável, se sente acolhida. Então, é mais uma forma, mais um gatilho de você usar, que você pode usar ali para quebrar eventuais objeções que o seu cliente apresentar. Essa, especificamente da empatia, pega muito na questão da falta de confiança na relação, certo? Última etapa, follow-up. O que é follow-up? Entrar em contato com a pessoa novamente. O que é o follow-up aqui? Onde que ela entra? Quando você apresentou ou enviou uma proposta de honorários e ainda não teve resposta, certo? Qual que é a função do follow-up? Você pode ter algumas. Ou obter uma resposta, identificar as objeções e buscar uma forma de quebrar, ou uma coisa que nem sempre é ruim, receber uma resposta negativa do cliente. Ó, infelizmente nesse caso não consigo fechar, não vamos dar prosseguimento. Por que isso nem sempre é ruim? Porque se o cliente te fala claramente que ele não vai fechar, você já tira ele ali da sua lista de pendências e tira ele da sua cabeça. Às vezes acontece isso e no futuro esse cliente fecha. Outra coisa, acontece. Ou se esse cliente nem depois do follow-up te responder, mesma coisa. Você já bota ele ali na sua listinha de pessoas que não responderam proposta ou que recusaram a proposta. Por exemplo, igual tem aqui, ó. Cadê? Tem muitos slides, a aula está muito completa, hein? Aqui, ó. Proposta recusada ou não respondida. Você fica ali seu cliente, ele vai estar etiquetadinho, você vai conseguir identificar. Outras formas de fazer follow-up é o quê? Na verdade, não, esse aqui já seria um pós-venda, né? Já entra no pós-venda. De todas as etiquetas que eu coloquei lá atrás, ó, eu taquei uma aqui, que é a newsletter empresarial. O que é essa newsletter empresarial aqui no meu WhatsApp? É uma lista de clientes que eu etiqueto que são clientes empresários que eu julgo que, de alguma forma, seria útil para eles se eu mandasse conteúdo. Então, eu faço, às vezes, o quê? Eu, no meu caso, principalmente artigos que eu publico no Jus Brasil, pretendo fazer vídeos no YouTube ainda, confesso que é uma coisa que está pendente, eu não fiz, mas eu quero fazer. E aí, basicamente, o pós-venda aqui, você vai fazer o quê? Você pode fazer isso tanto no pós-venda quanto no follow-up. Essa se adequa às duas. Você pode mandar isso para um cliente que você já fechou e você já atendeu, ou que a demanda está em andamento, ou você pode mandar para um cliente que não fechou. Às vezes você atendeu, o cliente não fechou, porque ou ele não sentiu necessidade, ou ele não sentiu confiança. Você manda para ele ali e ele fecha uma outra coisa diferente no futuro, por exemplo. Ou você
cara, de alguma forma consegue convencer ele reflete, depois de algum tempo, você manda o conteúdo e você fecha. Aí o que é esse pós-venda aqui da newsletter? Eu pegar periodicamente e mandar conteúdos para essa pessoa. Coisa que eu não recomendo que façam. Não coloque essa pessoa na lista de transmissão e manda uma mensagem padrão para todo mundo. Tira umas 1 horinha a 2, a depender do número de contatos que você tem, semanalmente ali, e manda algumas coisas para os seus clientes, focando nos clientes que você acha que tem potencial de fechar alguma coisa no futuro. Então eu pego lá, por exemplo, um artigo sobre contratos de investimento em startups e eu mando para os meus clientes que são fundadores de startups. Às vezes você cutuca ali e a pessoa nem está lembrando daquilo, ela passa a lembrar, você entra na mente dela de alguma forma, você volta aqui para a mente dela, às vezes ela comenta com outra pessoa, te arruma uma indicação. Ou ela lembra de uma necessidade que ela tem, fecha um contrato. Então, essa é uma forma, manter relacionamento com o cliente e mandar de forma individualizada. Vamos pegar aqui o caso do Ronan, versão empresário. Ô, Ronan, tudo bem? Aqui é o Dr. Tal. Escrevi aqui um artigo sobre tal tema e pelas conversas que a gente teve há um tempo, eu acho que pode te ajudar, se adequa aqui à realidade da sua empresa. Se tiver um tempinho, dá uma lida, porque eu sei que vai ser útil aqui, certo? Manda individualizado. Pelo amor de Deus, não manda mensagem padrão, não. Ninguém aguenta mensagem padrão. E outra coisa, de tempos em tempos, você pode entrar em contato com esse cliente para bater um papo. Ver como é que tá. E aí, aqui tem um exemplo. Oi, tal pessoa, lembrei de você aqui hoje, como estão as coisas? Essa é uma pessoa que, durante o meu atendimento anterior, é uma pessoa que mostrou que tem esse perfil, que gosta de ser acolhida, que é uma pessoa que não é uma pessoa igual eu, por exemplo, que é muito gelada, que é muito ríspida. É um perfil diferente. Então, eu já chego com uma postura um pouco mais de acolhimento. Aí eu pego algum aspecto que é específico daquela pessoa. Deu andamento no contrato com a clínica, correu tudo bem? Oi, Ronan, sim, correu tudo bem. Muito obrigado por perguntar, pela atenção e tal. Também fechei com outro cliente. Aí eu pego de novo um aspecto que a pessoa usou específico do atendimento dela. Ah, bacana, tal, foi aquele e-commerce que você tinha comentado? Ela falou sim, depois continuamos. E uma terceira forma que você pode fazer no pós-venda aqui com seus clientes é o quê? É pedir uma avaliação do Google Meu Negócio. Cara, esqueci de uma coisa, isso aqui é importante. Follow-up, quem vai fazer é a secretária ou a secretária fictícia, não é você. Volta lá na sua anotação, você está anotando e anota. Não é você que vai fazer esse follow-up. É um número institucionalizado lá do escritório. Não é você no seu número de advogado. Fecha esse parênteses aqui e volta. Pedir avaliação do Google Meu Negócio. O que é o Google Meu Negócio? Quando você entra lá e digita escritório de advocacia XYZ, digita o nome do seu escritório. Se você tem uma conta no Google Meu Negócio, agora acho que mudou para Google Empresas, não sei, acho que mudou o nome. É uma ferramenta muito útil, cara, porque você chega e faz isso aqui, Quem fez, por exemplo, esse envio aqui foi também nossa secretária. Oi, tal pessoa, é do escritório do Ronan, queria te pedir uma coisa, poderia deixar lá a sua avaliação, falar o que você achou do nosso trabalho e tal. Beleza, ela foi e botou 5 estrelinhas, comentário positivo, foi tudo bem no atendimento e tal, recomendo. Beleza. Eu não induzi ela, não falei, avalia lá de forma positiva, coloca 5 estrelas. Não, cara, se possível, deixa a sua opinião lá, certo? Fala o que você achou de fato. Você vai pegar isso e vai mandar para os clientes que estão putos com você porque você perdeu o processo e o cliente acha que a culpa é sua? É óbvio que não. Pelo amor de Deus, você não vai queimar seu filme de forma proposital, não. Manda para o cliente que deu certo, para o cliente que gostou do seu atendimento, que agradeceu, que ficou feliz mesmo, entendeu? Não seja também idiota. Pronto, isso que eu já falei. E, para encerrar a aula de hoje, isso vocês precisam ter em mente. O principal pós-venda do advogado é manter o cliente informado e prestar um serviço jurídico impecável. Você não tem obrigação de fim, você tem obrigação de meio. Mas, enquanto profissional que tem obrigação de meio, você tem obrigação de fazer esse meio da forma mais bem feita possível. Certo? Então, esse é o melhor pós-venda e hoje em dia é comum que os advogados se esqueçam disso. Inclusive, eu falei isso no meu discurso lá na OAB. Que hoje em dia está na moda falar de fechar contrato, faturar milhões na advocacia. É o advogado empreendedor. Ah, sou advogado que só delega. Beleza, cara. Você quer ser o gestor? Tudo bem. Você quer ser o cara comercial? Tudo bem. Mas, cara, não seja negligente com o direito do seu cliente aqui. Então, preste um serviço bem prestado aqui, de qualidade. Se você não é o técnico, não é o meu caso, por exemplo. Eu não me considero um advogado muito técnico.
Meu perfil comportamental é 100% voltado para gestão de equipe, construção de equipe, contratação, comercial, atendimento. Esse é meu perfil. Só que no escritório tem gente muito, mas muito qualificada tecnicamente para atender. Então não seja negligente com o serviço do seu cliente, pelo amor de Deus. E mantenha seu cliente informado. Qual que é o senso comum de todo mundo sobre advogado? Meu advogado não responde, eu ligo, não me atende. E aí o que o advogado faz? Bota a culpa no cliente. E fala, meu cliente não para de mandar mensagem. Meu cliente não me atende. Ó, meu cliente me liga no final de semana. É claro, é porque às vezes esse cliente está cadastrado lá no processo, ele fica ciente de uma publicação antes de você. Então, tem ali, ou você tira um tempo semanal para mandar mensagem e atualizar seus clientes, ou tem alguém para fazer isso dentro do seu escritório. É importante. Então, encerramos aqui, chegamos ao final da aula de hoje. Eu não vou ficar aqui tentando empurrar curso em vocês, tentando vender curso para vocês. Só que eu vou falar o seguinte aqui de forma rápida, de forma breve. A gente tem uma mentoria em que a gente tem dezenas, quase uma centena de aulas gravadas sobre diversos assuntos relacionados à gestão de escritório, comercial, tem aulas de Google Ads na prática, como criar uma campanha, como criar uma landing page, um curso completo de marketing jurídico, de atendimento, fechamento de contratos e gestão de escritório. Comigo, com Pablo Arruda, com a Flávia Maria, com Bruna Pulga e diversos outros advogados. Nessa mentoria, a gente só aceita quem a gente acha que tem um perfil. Vou deixar o QR Code aqui, vou deixar o link ali, vou pedir para a equipe deixar o link no comentário. Se você tiver interesse, tiver curiosidade, quiser conversar com essa equipe, fazer ali a aplicação para ver se você se encaixa no perfil para a gente e se a gente tem uma proposta que se encaixa no que você está procurando, vai ficar aqui disponível para vocês, certo? Não vou chegar aqui e falar que só tem tantas vagas e que vai acabar amanhã. Esse é um curso que vai ficar aberto. Se você quer continuar estudando comigo e com os outros professores, vai estar disponível para você fazer a sua aplicação. Se você não quer, tudo bem. Se você pegar essas 3 aulas aqui, aplicar na sua advocacia, eu tenho certeza, eu garanto que já vai mudar a realidade do que você faz hoje. Certo? Então, se você quiser continuar, a gente tem lá as aulas gravadas, a gente tem encontros quinzenais para a gente bater papo, fazer orientações, tirar as dúvidas dos alunos. Se quiser continuar estudando comigo, clica aqui no link dos comentários, da descrição, ou bota seu celular no QR Code. Tá certo? Então, um beijo para vocês. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui nesses 3 dias. Espero que, se possível, a gente se encontre no futuro também, lá nas aulas ao vivo, na nossa plataforma do Zoom ou do Google Meet. Um abraço, pessoal.